Olá galera, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Symbiocast número 2. E você que está assistindo no YouTube, já deixa o like aí para você não esquecer. E como vocês podem ver, é o segundo podcast, a gente já mudou quase tudo aqui, né? Já tem aqui equipamentos, cenário novo. Você que está vendo aí no YouTube deve estar vendo toda essa novo cenário aqui do Symbiocast. E hoje, mais uma vez, nesse podcast número 2, nós vamos falar, porque você sabe que o Symbiocast é um podcast da Symbiox Digital Solution, né, que patrocina esse podcast. E aqui a gente fala sobre história de pessoas, história sobre empreendedores, pessoas de sucesso e os fracassos das pessoas de sucesso e o que elas aprenderam com isso. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Priscila Lopes. Priscila Lopes hoje ela é líder de sucesso de cliente da Symbiox e nós já vamos falar sobre o que é sucesso de cliente, como ela chegou lá. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre quem é a Pri, né, Pri? Sim. Ô, Pri, se apresenta aí pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão acompanhando, escutando ou vendo o vídeo. Eu sou a Priscila Lopes, como o Cris mencionou, eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas de tecnologia da informação. Olha lá. Tenho 31 anos. Sim. E estou na área 12 anos de TI. 12 anos. 12 anos já estou aqui enfrentando, né, a área de tecnologia, mas amando também. É uma área que eu sempre gostei desde criancinha, desde pequenininha e não teve como não fugir. Então eu fiz 18 anos, assim, é isso que eu quero. Pô, legal pra você ver, né? Ela falou que foi analista e eu apresentei como sucesso do cliente. Eu vou querer saber o que mudou. O que aconteceu nesse meio tempo, qual foi o né? acidente, né? Teve um acidente sério aí no meio do percurso que eu mudei. Legal, então eu vou adorar saber. Então você já viu como que vai ser nosso bate-papo, tá? Continua ouvindo, continua assistindo, que hoje você vai ver como uma pessoa saiu de uma posição de analista, começou como analista de sistemas e agora está cuidando aí de sucesso de clientes. Este é o Symbiocast. Beleza, Pri, você falou aqui pra gente que desde criancinha, eu fiquei curioso, como assim? Criancinha, o que é a Pri criança e qual foi ali a inspiração para você falar, quero fazer análise de sistemas, acho que essa é a minha praia, nos conta aí. Tudo começou, né, há 1000 anos atrás, não, brincadeira, mas tudo começou com aqueles computadores super antigos, né? E eu tive meu primeiro computador entre 7 e 8 anos. Da Xuxa? Da Xuxa, o laptop da Xuxa, mentira. Sacanagem. Mas era aquele computador super antigo. E aí, na verdade, o computador ele era utilizado mais para joguinhos, brincadeiras. E meu pai utilizava muito. E aí eu olhava, ele mexia tanto, né, no computador, o que ele fazia? E aí veio o primeiro disquete. Isso é bem antigo, tenho certeza que alguém vai lembrar do disquete. Mas aí eu comecei a entender o que significava aquilo. E eu mexia muito com o computador e eu gostava. E aí eu comecei a abrir bloco de nota, né? Na época ainda o pacote Office era super antigo, quase não tinha Word nem nada. E eu abria o Paint, desenhava. Era muita brincadeira que eu tinha. E eu fui crescendo e não saiu do meu sangue essa vontade aí de mexer com o computador. Certo. E com 15, 16 anos eu comecei a fazer os cursos, né? Mais técnicos para entender o que era realmente informática. Legal. Aí começou tipo, realmente. Aqueles concursos, aqueles microdata. Isso, microcamp. Começou legal. daí. Certo. E eu comecei a fazer o curso para entender se era realmente aquilo que eu queria e que eu gostava, né? Na prática é bem diferente. E aí eu comecei a fazer o curso e para minha felicidade eu gostei tanto que me convidaram para trabalhar nesse lugar que eu fiz o curso. Legal. Foi o seu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego, né? Que a gente é uma troca, né? Eu ministrava uns cursos ali para os alunos e aí ela me dava um valor acessível por mês, que eu comecei a entender o que era trabalho também. Eu trabalhava 3 horas por dia, porque tinha escola também, né? Eu era muito nova ainda na época. 16 anos. E aí eu comecei a entender o que eu queria. E eu comecei como instrutora de informática.
Instrutora de informática. Instrutora de ou seja, informática. você se formou e começou a ensinar os novos alunos. Exato. Poxa. E aí eu comecei a entender realmente tudo aquilo e eu já comecei ali, né, falar com... Eu entendo que os alunos, eles acabam sendo clientes também, né? Então, Sim. acho que aí começou a minha paixão mesmo por atendimento também ao cliente. E eu comecei a ministrar curso, entender aquilo que eu queria realmente e até falei assim, isso eu gosto mais de informática, isso eu não gosto tanto. Legal. E aí eu fiz 18 anos e falei, agora é a faculdade, eu vou fazer faculdade de tecnologia. Pô, ok, você foi lá, fez um curso de informática que quem é aí dos anos 90, um pouquinho antes, sabe muito bem como que é. Depois você foi ser instrutora, ou seja, indo já para uma área de pedagogia, de atendimento e etc. Depois de 2 anos, quero fazer faculdade. E como que você decidiu ou qual curso você ia fazer dentro da área de tecnologia e tal? A área de tecnologia é muito ampla, né? E acho que a parte mais difícil foi eu decidir qual era o curso que eu ia querer e que eu percebi que fazia sentido para mim. E aí eu comecei a pesquisar ciências da computação, vi que era muito técnico, né? Mais voltado para desenvolvimento até. Aí eu falei assim, acho que eu não vou entender, não vou gostar tanto. E eu fui procurando segurança da informação, já era muita parte de redes. Eu falei, eu quero algo que eu consiga organizar, planejar, entender como é que funciona sistemas. E aí eu encontrei que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Ótimo. É um curso tecnólogo. E eu falei, eu vou fazer esse curso, né, um período menor, para ver como que eu me sinto, com o que eu acho. E realmente era o curso que eu amei e que eu me identifiquei. Então, O que você se identificou? Assim, que encheu seus olhos quando você viu na faculdade? quando eu tive a primeira aula de planejamento de projetos. Planejamento de projeto. Aí, PMO. o famoso, na época era o PMO, né? Era muito usado. E aí brilhava nos meus olhos, era aquilo que eu queria. E aí eu falei assim, é esse curso que eu quero me manter e ficar. Legal. Tem uma conexão também com a parte que você falou de instrutora, né? Tem. Tá meio que ali, você fazer gerenciamento de projetos, etc. Fez tecnólogo, brilhou seus olhos, aí eu imagino que na sua mente, poxa, acho que é esse o caminho. Mercado de trabalho. Depois você saiu da faculdade ou você já conseguiu emprego trabalhando? Com 3 meses de faculdade, eu comecei o estágio na área. 3 meses? 3 Caramba. meses. Eu saí, né, de instrutora, aí comecei a procurar, né, vagas de estágio. Eu encontrei uma vaga de estágio que era muito semelhante com o que eu estava na época do curso da faculdade, né, que era a parte de PMO de projetos. E eu encontrei esse estágio e comecei a trabalhar. Super longe, aí foi até uma experiência diferente, né? Porque você tem que conciliar a faculdade, TCC, trabalho. Poxa, mas foi uma das melhores experiências que eu tive. E nesse meu primeiro emprego, né? Que eu comecei como estagiária. Certo. Eu fiquei no período de 1 ano, acho que um pouquinho menos de 1 ano, e eu fui efetivada. Nossa, que bom. Então foi uma experiência ótima, porque tudo que eu estava ali aprendendo na faculdade, eu consegui colocar em prática nesse meu primeiro emprego. Ou seja, fechou o ciclo do aprendizado. Sim. Teoria, prática. Pô, que legal. E você fazia o que lá exatamente? Eu era analista de suporte. Tá. Então, quando eu entrei nessa empresa, a proposta, né, de emprego era gerenciar um sistema interno que foi desenvolvido. Então, toda a parte de sistema já começou aí. Eu tinha que manter, né, o suporte, né, com todos os usuários internos, que também são clientes internos da empresa. E eu comecei a suporte esse sistema, tirar dúvida, entender o que o usuário queria. E aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais e falar assim, olha, isso não atende o que o usuário está pedindo, dá para melhorar e evoluir esse sistema. Então começou dessa minha primeira experiência, né, a entender o que o sistema fazia. E eu comecei a entender o que o cliente realmente espera de um sistema, né? Ah, legal, você ter a visão assim, ok. O sistema está pronto, mas ele não é perfeito. Eu preciso entender o que o usuário... Porque no final das contas, né, quem que usa o sistema é o usuário final. É o usuário final. Se ele não gostar, ele vai cancelar contrato, ele não vai comprar da empresa. Pô, que interessante. Esse foi o seu primeiro emprego. Estagiária, Priscilinha ali. Priscilinha, criança ali, eu já comecei. 18, mais ou menos? Né? Eu comecei com 18 anos. Eu fiquei 5 anos nessa empresa, prestando bastante tempo. E prestando mesmo suporte, né? Entendendo ali o sistema, e o sistema até cresceu bastante e foi muito bom a experiência porque eu participei dessa evolução também, de melhorias. Então eu tive a experiência de um suporte até entender a participação de projeto, né? Como que um sistema ele realmente toma força, né? E que as pessoas elas começam realmente a utilizar.
Ah, legal. Você ficou 5 anos, entrou como estagiária e passou por que áreas lá, cara? Eu fiquei na área, era uma área pequena, né, de TI, então tinha o gestor, o gerente de TI, e Sim, tinha o desenvolvedor e tinha eu. certo. Então eu ficava muito ali nos três. Eu acabei assumindo muita responsabilidade até nesse trabalho, por ser poucas pessoas, né? E a empresa já era de médio porte, então Ok. tinha 100 pessoas para atender. Ah, E aí foi uma ótima experiência, mas foi diferente, né? Porque era uma pessoa para 100 pessoas de atendimento. Então, também foi outra experiência que eu tive de como conciliar e organizar ali uma fila de chamados e atendimento também. pô, legal. E o que você, assim, você falou, você começou a ter uma visão mais geral, etc. Não só se focar ali como uma analista de suporte, etc. Como que você acha que essa visão um pouco mais generalista de uma pessoa de suporte, de tecnologia, ajuda em alavancar a carreira, assim? Ou você acha que, assim, realmente a pessoa só precisa focar em uma coisa só e ali vai sucesso, ou o lance realmente é você ter uma visão mais ampla? O que você pensa disso? Olha, com a minha experiência, eu percebi que você ter uma visão ampla faz você até abrir novos áreas, né? Entender o que você quer realmente para a sua carreira profissional. E eu comecei a entender que aquilo era o que eu queria, só que eu também, em paralelo, eu comecei a perceber que aonde eu estava, eu queria mais. Tá. E foi aonde teve a decisão, né, de eu sair dessa empresa para ir para uma outra. Mas o que eu posso falar, o suporte, ele é muito abrangente. E eu vejo que é uma área carro-chefe de todas as empresas. Por quê? Pô, legal. É através dela que eu consigo identificar até o negócio, porque o atendimento é você entender o negócio. E você começa a entender expectativa de usuário, você começa a escutar mais o usuário, entender a dor que ele tem ali. E isso faz com que você realmente entenda toda a parte de negócio da empresa. E a parte que acaba agregando valor, né? Para você poder compartilhar até com gestores, diretorias, e é onde faz com que você abra novos áreas aí para crescimento. Então eu vejo que a área de suporte é uma das áreas mais importantes de todas as empresas, porque ela é o carro-chefe que faz você ter uma visão ampla e direcionar também os caminhos que você quer tomar. Legal. Vejo notas aí já de sucesso do cliente. Sim, Você com falou, mas certeza. a gente já chega lá. Kay Priscila foi instrutora numa escola de informática, pegou um estágio depois de 2 meses, ficou 5 anos na mesma empresa. Como que você percebeu que é hora de eu sair daqui, eu preciso me arejar, eu preciso de novidades? Qual que foi o estalo assim que você falou, quero sair daqui e buscar outras coisas? Eu acho que eu tive um estalo pessoal também, profissional. Foi bem na época que o meu pai faleceu. Então foi um baque pra mim, né? Eu tinha 19, eu tinha 20 anos mais ou menos. E eu também comecei a sentir que eu não estava tendo um crescimento mais profissional. Eu já conhecia todo o sistema, eu já tinha visto todas as melhorias e eu queria mais. Eu comecei a sentir sede de querer mais. E eu comecei a entender que a empresa vai ter sistemas novos, não vai. E a empresa falou assim, não, é uma empresa que já atingiu o sistema, o treinamento. Então eu vi que, pra mim, pro meu cenário, já não fazia mais sentido a empresa. E eu comecei a procurar outras oportunidades, né? Então foi 2 gatilhos que eu tive. Eu vi que não estava mais crescendo profissionalmente porque eu já conhecia tudo. E também, né, qual que vai ser a minha expectativa de vida, né? Com meu pai faleceu, eu preciso crescer mais, entender o que eu quero. E aí eu comecei a procurar emprego e veio uma oportunidade incrível que foi participar do processo digital do Tribunal de Justiça. Nossa, é concurso público? Foi. O Tribunal de Justiça ele é público, né? Mas é uma Certo. empresa que desenvolveu o sistema para o tribunal. E a proposta era você implantar como que seria um julgamento virtual, né? De forma digital, porque na época era feito em papel. Então, os desembargadores e juízes, era sabe aquela troca de papel? Olha, volta aqui, sim. tá aqui, aí colhia tudo. Então, eu fui convidada para participar desse processo digital. Então, brilhou meu olho, porque era algo que eu não tinha experiência, que é o mercado jurídico, eu sou de tecnologia. A experiência de transformar o que é do papel tudo no digital e dar suporte para todas aquelas pessoas de jurídico, né, tribunal, os desembargadores. Então brilhou meu olho também, eu falei, agora é o momento de eu sair. Vamos explorar mais isso aí. Tribunal de Justiça, cargo, na verdade, o setor público, Sim. uma pessoa de tecnologia, né? Você conhece o Brasil, sabe que governo e tecnologia não necessariamente conversam muito bem e deve ter umas histórias bem legais aí da Pri. Priscila no Tribunal de Justiça com advogados e papel. Vamos lá, Pri, o que você fez lá?
Quando eu entrei, né, vi aquela que eu precisava entender do negócio. Então eu comecei a entender que TI não é você só ir ali e ver um sistema como vai funcionar, eu preciso entender o negócio do cliente. E aí eu comecei a estudar tudo que era jurídico, tudo. O que era um processo, o que era despacho, o que era agravo. Sério, você entrou na mente do advogado. Eu entrei na mente dos advogados, para poder entender o que eu ia entregar ali para o sistema. Então eu comecei a entender tudo. E estudei. E aí foi 2 meses praticamente de estudo, para que aí sim eu começasse a ir digamos, em campo, né? Que aí eu precisava visitar gabinetes. Então eu entrava ali no gabinete, tinha o desembargador, tinha as assistentes. Então, para eu explicar o sistema, eu falava do negócio. Olha, para ter um despacho, precisa ter aprovação de todas as partes e o sistema faz isso. Então, eu falava do negócio para no final só falar o que o sistema fazia. Então, foi uma oportunidade muito boa, assim, porque eu tive que entender um negócio para explicar um sistema. E aí foi mais fácil para o cliente começar a entender como é que funcionava. Ou seja, você falou a mesma língua do usuário ali, que era o advogado, que era as pessoas de autoridade. Olha que legal esse lance, né? A pessoa de tecnologia foi entender de uma outra área para se vender ou vender um projeto para o usuário final. Pô, isso aí deve ter sido bem legal. Imagino que você já consiga aqui abrir um caso se precisar. Consigo discutir. Se tiver um problema aqui, a gente já fala aí dos termos jurídicos. Pô, que legal. Você ficou quanto tempo lá no tribunal? Eu fiquei 3 anos no tribunal. 3 anos. E 3 anos implantando o sistema. E quando acabou esse projeto, que era um projeto realmente de implantação, certo, né, do processo digital. E aí eu comecei a ficar em sessões de julgamento, que aí eu também tinha que entender ali, até auxiliar os desembargadores a mexer no sistema, porque a decisão já não era mais em papel também, não era mais físico. Certo. Ele tinha que escrever ali, aí calculava o voto, e depois desse voto saiu o resultado ali na hora para o advogado. Então eu participava também dessas sessões. Ou seja, você fazia a instrução ali. Cara, você voltou para aquela estagiária lá na informática. Isso, que ensinava... pegando na mão do usuário, olha, clica aqui para poder fazer, e o sistema calcular. E como você acha que isso ajudou assim, a você ter sucesso nessa parte? O que me ajudou eu acho que ficar em campo é totalmente diferente do que você realmente ficar na frente do computador e entender ali. Então, em campo me deu a oportunidade de a escutativa, né? Então, nossa, esse sistema tá muito lento, o que eu posso fazer? Então, voltou no meu primeiro emprego, eu lembrei muito olha, o cliente ele realmente quer melhorias, ele precisa de melhorias para facilitar o dia a dia dele. Então, eu comecei a ter uma escutativa muito forte com o cliente. Eu gostava daquilo, eu queria escutar ainda mais eles para eu entender. E com isso eu até crescia mais ainda, porque eu vim de um leque de técnico totalmente para jurídico. Então, eu já comecei a entender juridicamente como que funcionava até processos. Que experiência, deve ter sido muito legal. É o tribunal aqui de São Paulo? Isso, é o tribunal aqui do estado de São Paulo. Show de bola. Beleza, a Pri ficou lá um tempo, 2 anos? 2 ou 3? Né? Fiquei 3 anos. 3 anos e tal. Aí beleza, vamos pro próximo já. Acho que a gente já tá chegando aqui na Simbiox, né? Sim. Como eu falei no início, a Priscila hoje é líder de sucesso do cliente aqui na Simbiox. Mas vamos começar do início. Assim, bom, como que você descobriu a Simbiox? Você falou, é ali que eu quero dar o meu próximo passo na minha carreira. Falei um pouquinho. Aí, né, eu tava encerrando continuando só um pouquinho do tribunal, eu terminei, quando que eu identifiquei que eu também era o momento de sair, né? Eu já entendia bastante do sistema, é uma área muito ampla jurídica, então assim, ela não acaba, então tinham várias oportunidades mesmo para eu ir. Mas do sistema que eu participei do projeto, eu também já sabia, eu acho que eu tive a sensação de que, olha, eu já cheguei no meu limite, eu já entendo todo o processo do sistema, e agora? Aí começou também a necessidade, eu falei, olha, eu tô feliz, mas estou pro mercado, né, de trabalho. E veio, né, foi bem na época que a Simbiox estava procurando também uma pessoa para a área de produtos aqui, que era uma área que também estava em desenvolvimento, né, não existia ainda uma área que é a área de produtos, então calhou tudo assim, né. Veio a oportunidade de uma área para a Simbiox, e né, o Luiz, ele já tem um cliente que eu fui indicada também para poder falar assim, olha, eu sei que ela também está procurando, ela tem esse perfil, o Luiz gostou bastante. E aí veio a oportunidade do Luiz querer conversar comigo e explicar o que era a área, né, de produtos. Aí minha história com a Simbiox começou.
Legal. E para você que ouviu o Luiz, é o Luiz Campolongo que Isso. participou do primeiro Simbiocast. Ele contou a história inteira da Simbiox e é o Luiz que a Priscila está se referindo. Então vamos lá já começar a entender qual que foi sua primeira área aqui na Simbiox, o que você começou a fazer, e a gente já fala de sucesso do cliente, porque é um assunto assim que está muito em alta, né? Sim. As empresas, principalmente de tecnologia, de SaaS, tá olhando muito para essa área, porque uma coisa é você vender, mas depois como que você retém esse cara e faz ele atingir o que ele recebeu de promessa, né, quando ele viu o produto. Então a gente já vai falar sobre isso. Fechado. Simbiox, só que foi... Para que você foi contratado e qual era a sua missão quando você entrou aqui na Simbiox? Fui contratada para uma nova área, né, da Simbiox, que é produtos, né? O que seriam os produtos? Basicamente são sistemas, né, desenvolvidos, portais colaborativos, gerenciamentos eletrônicos de documento, que são produtos prontos de gaveta que precisavam instalar isso dentro dos clientes. Certo. Então a proposta de trabalho era o quê? Entregar esses produtos para os clientes que querem contratar o serviço da Simbiox. Tá. E aí também veio a necessidade de começar a ter um tipo de contrato que é SaaS, que o mercado de trabalho está fomentando, começou a fomentar muito na época disso, né? O que é contrato SaaS, o que o SaaS faz, o que ele pode oferecer para o cliente. Então o mercado já estava muito ativo, nós já tínhamos um produto, né? A Simbiox tinha um produto e a proposta veio junto. Vamos transformar essa possibilidade de SaaS com produtos em uma área. E aí eu fui contratada exatamente para fazer esse trabalho. Pô, legal. Você que não está muito familiarizado, né? SaaS é igual você paga aí a Netflix, é uma mensalidade que você vai ter direito a usar um serviço aí por mês e o contrato. Então, você começou para realmente fazer isso que você chamou, né, de produto de prateleira, que é ter um produto pronto para vender e não precisar desenvolver a cada novo pedido de cliente e tal. Ok, você liderou essa área. Por quanto tempo você fez esse projeto, esse primeiro? Esse primeiro eu fiquei 4 anos, quase 5 anos aí focada na área só de produtos aqui da Simbiox. Que aí já mudou de produtos, porque a gente começou a entender, né, o mercado e entendemos que o nome seria Eu Entrego Soluções para os nossos clientes. Legal. Que aí também até foi uma época que mudou o nome de produtos para soluções. Legal, que já muda tudo, né? Já mudou Solução todo o cenário. logo presume que alguém tem um problema para ser resolvido. Exato. E qual foram os produtos assim que você trabalhou nesse período, que você construiu, na verdade? Eu construí a intranet, né, e o GED, que a gente costuma falar que é o gerenciamento eletrônico de documentos. Eram produtos que eles estavam no início, né, de desenvolvimento, e com a utilização de cada cliente, a gente começou a entender também as necessidades que a gente poderia melhorar no produto. Então eu participei muito da construção desses 2 produtos, e depois de um tempo veio um produto novo também na Simbiox, até entendendo o mercado, que é a admissão digital, né? Que é uma contratação digital aí do candidato, do colaborador das empresas. Legal. Você já estava como analista, você ainda não estava como líder, né? Verdade, esqueci desse detalhe, Cris. Eu comecei como analista, né, ali de produtos, entendendo, fiquei 1 ano como analista. Aí eu virei coordenadora da área, né, de produtos. Certo. E ali a gente começou a entender que em 1 ano já tinham sido vendidos mais de 10 intranets, por exemplo. Certo. E eu já não estava ali dando mais conta sozinha. Aí veio a necessidade de começar a aumentar a área. Então eu comecei sozinha, né, construindo, e a gente começou a entender a necessidade de aumentar um pouco. Veio uma pessoa também para agregar no time, então aí a área começou a mudar, né? Mais produtos eram entregues para os clientes. E eu fiquei nesse período durante 2 anos ali como coordenadora, e a gente entendeu também que precisava a necessidade de um líder da área como um todo, era um pouquinho mais diferente. Então aí eu mudei de coordenadora para líder da área de produtos e aproveitava, e a gente começou a pensar em melhorias do produto em si e crescer e desenvolver esse produto com esse time também, que já não era mais uma pessoa, então a gente já tinha mais 2, 3 pessoas ali no time agregando valor para nós. Foi a primeira experiência como liderança, assim? Foi a primeira experiência, né, com pessoas, né, lidar aí com a liderança, mas foi muito bom. Eu percebi o quanto que as pessoas, elas são importantes para o nosso dia a dia, até para o nosso crescimento, porque a gente acha que já sabemos, né, ali temos a experiência e nós não temos. Então, cada pessoa ali do time fez com que eu crescesse até profissionalmente e entender ali o dia a dia, porque as pessoas são diferentes, né? A metodologia de trabalho é diferente. Então, foi muito bom essa experiência aí de liderança também.
Uma coisa legal que eu quero explorar disso, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre o sucesso do cliente, é assim, como a pessoa numa primeira experiência de liderança, assim, precisa contratar, até para as pessoas que estão nos ouvindo, até a galera aqui da Symbiox, né? Como é que você sabia quais as pessoas certas na sua primeira experiência como liderança para contratar? Olha, foi difícil entender, né? Quem é a pessoa certa. Eu acho que as táticas que eu usei. Sim. Eu procurei pessoas de perfis não parecido com o meu, né? Mas perfis parecido com a área, né? Então, gosta de crescimento, gostava de sistemas, já tinha uma experiência também com implantação de sistemas. Então, eu comecei a colocar o que a área precisava e procurar perfis parecidos com a área. E aí foi desejando aí nas entrevistas, né? Que aí você começa a entender se esse colaborador, ele, além das opções da vaga que ele tem o fit também da empresa, que é muito importante, né? Se ele tem os valores. Então foi aí uma questão de, ele atende a área, mas ele também atende as expectativas que a empresa tem, os valores que a empresa tem. A Symbiox tem valores aí muito fortes, né? Um deles é a simbiose, por isso o nome Symbiox também. Então a gente começou a procurar pessoas que tinham esse tipo de valor também. Pô, que legal. Agora sim, sucesso do cliente, né? Como é que isso surgiu assim na sua trajetória profissional? Nos conta aí um pouquinho. Como surgiu, né? Desde que eu entrei na Symbiox, até nas minhas outras experiências, eu sempre gostei muito de falar com o cliente. Eu falo cliente, mas assim, todos no final são os usuários finais dos sistemas, né? E eu gostava muito de falar e mesmo eu sendo de tecnologia, eu procurava entender o que o cliente precisava, o que o usuário precisava para que aquilo atendesse ele. E o mercado começou a falar muito de sucesso do cliente, e um belo dia, né, numa conversa, né, com líderes e sócios, a gente entendeu que a gente já fazia um sucesso do cliente, só que não era uma área. Aí começou, por que não transformar a Symbiox em uma outra área que fale somente de sucesso do cliente, que olhe para aquele cliente. E isso surgiu porque eu a fazia de forma involuntária. Então, eu sentava com o cliente e falava assim, olha, você não está usando da forma correta, usa desse jeito, vai melhorar a utilização. E os clientes, eles começaram a procurar muito. Então, Pri, me ajuda sobre tal coisa. A gente ajudava, dava até dicas de como utilizar. Então, surgiu de uma forma, assim, inesperada. E a gente entendeu que isso tinha um nome. E o nome disso era o sucesso do cliente. E aí que veio a necessidade, a gente viu que o mercado tem isso, né, de ter essa importância da área de sucesso do cliente, a Symbiox também precisava. E veio a necessidade, então, de separar, né, a área de sucesso do cliente para a área de produtos. É uma área integrada, só que elas trabalham muito em conjunto. E aí veio realmente o atendimento específico do cliente, que é entender o que é sucesso, né? Exato. Isso que eu ia te perguntar, assim, como você definiria uma área de sucesso do cliente? O que ela tem que fazer para dar certo, assim? Para o cliente, cada um tem o seu sucesso. Então, não tem um processo específico, lógico, né? Toda área tem o seu processo, tem as formas corretas de seguir. Mas cada cliente é único tem e cada fórmula cliente. mágica Exato. todo Não mundo, tem, né? eu não vou passar uma receita de bolo, Sim. porque não tem como. Porque o sucesso para um cliente é com que todos os colaboradores interajam com a intranet dele, por exemplo. Que ele comente, que ele curta, que ele dê sugestões. E para outros clientes, sucesso é realmente a utilização, as políticas que ele consegue acompanhar por ali. Então, cada cliente é muito específico e ele tem uma expectativa ali de sucesso. O que eu considero muito sucesso é eu conseguir entregar a experiência que ele queria no momento de contratação ali como comercial, porque o cliente ele procura o comercial com uma necessidade. Olha, eu preciso de um sistema que atenda isso. O sucesso do cliente lá no final, quando tudo isso acontece, é assim, atendeu as suas expectativas, eu superar essas expectativas. É quando o cliente fala assim, esse sistema, ele mudou meu dia a dia, ele mudou a minha forma de trabalho, ele mudou a utilização para os usuários. Então, sucesso é quando eu sei que eu atingi o que ele contratou e eu fui um pouquinho mais além ali, que eu consegui entregar um valor diferente para ele, um valor especial para ele. Pô, legal. E o que você imagina, assim, de pessoas que querem trabalhar como líderes de sucesso do cliente, assim como você? O que você recomenda, assim, de habilidades? O que ela precisa procurar? O que você acha importante, assim?
Cada empresa vai ter um tipo de específico, né, para poder entender, mas o que eu digo muito que tem que ter empatia. Se você não tiver uma empatia, você não vai ter uma escutativa com o cliente. Então, escuta o cliente, entende as dores dele, traz isso para a empresa e aí você consegue fazer um produto com que atenda o seu cliente em específico. Então, acho que a primeira coisa, se você quer entrar aí na área de sucesso cliente, é você ter uma escutativa, principalmente empatia, porque cada dor de cliente é diferente e isso vai agregar valor para você depois. Pô, legal, legal. Então legal, vocês viram aí a trajetória da Pri, né? Você viu que o sucesso do cliente para a Priscila nasceu quando ela era criança, assim, né? Ela só não dava um nome, né? Só não tinha ali um nome bonito, legal para falar, mas de fato já era uma coisa que já estava nela, ela foi construir, se descobriu nessa área e hoje faz um trabalho maravilhoso aqui na Simbiose. E Pri, assim, a gente já está criando uma tradição aqui no Simbiocast dos nossos convidados, indicar livros, indicar algumas coisas, pelo menos 3 assim, né? Livros, vídeos, filmes, que faz sentido para a audiência, que está se espelhando assim em você, quero ser como a Priscila, quero trabalhar com o sucesso do cliente e tal. O que você recomenda aí? Pode ser 3 livros, 3 filmes, você manda. Legal. Eu gosto muito de ler, então eu vou indicar 3 opções de livro. Nessa minha experiência, né, eu fui me tornando líder. Então, um livro que me ajudou muito foi o livro de ouro de liderança. Foi até um dos livros que eu ganhei de um dos sócios e foi muito importante aí na minha trajetória entender, né, qual que é o segredo da liderança. Então, começa por aí. Eu indico, é muito importante. Tem um livro também que é o Customer Success, que fala muito de sucesso cliente. Então, se você tem interesse de construir isso na sua empresa, o que é sucesso, leia esse livro, ele é uma bíblia. Então, eu já li 2 vezes e não tem como parar de ler. É um livro que realmente você sempre precisa ficar revendo para poder lembrar aí um pouco dos conceitos. E um dos livros também que eu gosto bastante é Empatia Assertiva, que é um livro de liderança que fala um pouquinho de que para você ter sucesso, né, não só em clientes também, mas com os seus colaboradores, né, para você ser um líder, o que é preciso. E ele explica muito o que é realmente uma empatia que você vai conseguir atingir a expectativa sempre do outro. Então esses são 3 livros que eu gosto muito e que vale a pena ler se você quer construir aí uma carreira de liderança e principalmente para atingir o sucesso do cliente. Legal, obrigado pelas indicações. Aliás, obrigado pela presença aqui. Foi um papo muito legal. E eu quero lembrar vocês, mais uma vez, que estão nos ouvindo, né? Você está no YouTube, deixa o like, compartilha. No Spotify, faz a mesma coisa nas outras plataformas. E esse foi mais um Simbiocast. É um podcast oferecido aqui pela Simbiose Digital Solution. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Pri, dá um tchau aí pra todo mundo. Obrigada, adorei a oportunidade de falar. Um beijo, pessoal. Assistam aí, tá muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Simbiocast.